Antes de avançarmos para mais alguns desenvolvimentos relativamente à API e à aplicação, eu quero apenas fazer aqui uma chamada de atenção. Todos os projetos que eu for desenvolvendo ao longo desta playlist vão ficar disponíveis no repositório do GitHub. Para isso, vocês apenas têm que entrar aqui no GitHub, neste caso www.github.com e /sys4soft, ok? Este é o endereço, que eu agradeço que vocês obviamente fixem ou que parem o vídeo e o apontem num fecheiro de texto que vocês deixam ficar aí no vosso computador, porque com este endereço vocês vão entrar no repositório do GitHub que contém, nomeadamente entre outras coisas, este repositório chamado PHP APIs Course. Se vocês entrarem aqui dentro, o que vocês vão encontrar é a seguinte estrutura, isto é, tem um repositório que na branch main está completamente vazio, tem apenas um readme, e vocês vão encontrar cada uma das aulas aqui em branches distintas. Isto é, se clicarem aqui na aula 2, vocês vão ter o código utilizado na aula 2. Se vocês clicarem aqui e selecionarem a aula 3, vocês vão tendo então o código que foi apresentado até ao final da aula 3. E assim vai acontecer a todas as aulas. E, portanto, cada aula vai ter uma branch diferente aqui, onde vocês podem descarregar as aulas e o respectivo código. Dando então sequência aos exercícios feitos nos vídeos anteriores e tendo em conta agora a questão do repositório do Git, eu quero chamar a atenção. Aquilo que eu vou fazer de aula para aula é, na esmagadora maioria dos casos, copiar e colar aqui uma nova versão do projeto. O que vai acontecer se vocês tiverem que seguir a par e passo também desta forma é o seguinte: vocês vão ter que ter a preocupação, se não descarregarem o código a partir do GitHub, quando abrirem no vosso VS Code, o que vai acontecer é que a vossa aplicação vai ter aqui um endereço do endpoint. No meu caso, eu vou ter que atualizar para o 4, porque é nesta localização, vamos simulá-la como sendo a web, como é óbvio, aqui trabalhamos localmente, mas é nesta localização que está então a ser executada a minha API. Bom, por agora não vamos mexer aqui mais na nossa app, vamos deixá-la aberta porque já iremos voltar a ela e vamos olhar para o index da nossa API. O index da nossa API foi construído desta forma, não existe uma regra específica para que o código seja construído, a não ser que vocês estejam a utilizar uma framework, que veremos lá mais para a frente nesta playlist, como utilizar determinadas frameworks para construir APIs. No entanto, esta API feita com PHP puro não segue nenhuma regra específica, a não ser o facto de apresentar o texto em JSON, ou os resultados em JSON, e por conseguinte seguir alguns dos conceitos REST. Ora, neste caso, o que eu vou aqui também aproveitar é para vos mostrar algumas técnicas que vocês podem usar para simplificar o vosso código. Reparem o seguinte, nós temos aqui várias vezes a apresentação de um resultado de status igual a error, o que significa que a nossa API pode devolver um erro. Porquê é que nós não fazemos da seguinte forma? Reparem, eu vou preparar aqui a resposta e vou entretanto alterando aqui os comentários todos para inglês. Prepare response. A preparação da resposta será o seguinte, eu vou definir qual é o data e vou dizer por defeito ou por padrão que o seu status vai ser igual, e agora reparem, error. Por padrão vai ser igual a error e o data de data vai ser igual a nulo. Então isto significa que se não acontecer qualquer coisa que esteja correta, isto é, se acontecer algum erro, eu vou ter sempre a mensagem de erro já preparada. Então reparem que eu agora com esta lógica já posso abandonar este else e também já posso abandonar aqui o default. Porquê? Porque neste caso só irá acontecer algo diferente disto se as condições que aqui estiverem no interior do if e também do switch forem verificadas como verdadeiras. Ok? Então, quando eu for emitir uma resposta, se estas condições que aqui estão dentro não forem corretas, o que vai acontecer é que a resposta de erro já está preparada. Para testarmos isto, o que é que nós vamos ter que fazer? Bom, se eu aqui for ao meu Laragon e for aqui à web, vou agora entrar aqui na aula 4, vamos aqui ao app e executar aqui o app. Ele vai me dar sucesso. Porquê que ele me vai dar sucesso? Porque ele está a fazer as perguntas ao sítio certo, isto é, tem uma variável option, vocês podem verificar aqui porque ela está ali, e tem
um API request de status, isto é, ele vai pegar aqui na option, vai adicionar ao API base, que é esta constante que aqui está, e por conseguinte ele está a construir um pedido a um endereço que está previsto aqui dentro do switch. Ora, se nós alterarmos aqui, por exemplo, para stats, ok? Estando eu na minha aplicação consumidora a pedir para status e a minha API não estando prevista para dar um status, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu vou aqui refrescar e temos o status error. E, portanto, temos desta forma já aqui concentrada uma lógica muito interessante. Mas reparem que nós podemos ainda melhorar mais um bocadinho a nossa API. Eu vou criar aqui uma função simplesmente para dizer que ela é o sucesso. Function success. E o que eu vou dizer aqui é que eu quero que o meu data status seja igual a success. Simplesmente para escrever isto. Mas atenção aqui a um pormenor que é importante. Para que o data seja reconhecido aqui dentro da função, o que eu vou fazer aqui é passar o data como referência e não como uma variável normal. Isto é, eu quero que as alterações sejam feitas no data que está aqui definido. Então, para isso, eu vou passar aqui da seguinte forma. Vou colocar um i comercial e depois vou passar o data. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte. Se eu quero dizer que uma determinada resposta teve um status de sucesso, eu já não tenho que escrever tudo isto que aqui está. Eu vou escrever success data. Simplesmente assim. Okay? Reparem que eu passando aqui ou executando aqui esta função, eu vou estar a pedir que isto seja executado desta forma. Reparem que eu vou ter aqui status, ok? Se eu agora for executar, eu vou aqui alterar para vocês verificarem que está tudo bem. Vou colocar aqui então as reticências e agora vamos aqui testar. Se eu agora refrescar, reparem, success está ali injetado no status e temos aqui a API running OK. Isto seria uma outra lógica de programação que poderia ser interessante, mas agora pensem comigo. Se nós vamos ter aqui um data a ser respondido, isso significa na prática o quê? Que houve sucesso. Então, se houve sucesso, por que é que eu tenho a necessidade de ter aqui algo a dizer sucesso? Quando eu quiser passar para o meu data os resultados que vão ser enviados para a resposta, eu posso também injetar o sucesso. Então vamos reformular aqui novamente isto. Vamos aqui remover toda esta componente que aqui está. Okay? Isto serviu apenas de exemplo porque esta playlist serve também para vocês irem apercebendo estes conceitos e perceber que, ok, posso implementar isto, por exemplo, numa outra realidade, num outro projeto, mas aqui eu vou colocar um function define a response, por exemplo, definir a resposta. Vou passar novamente o data como referência, ok? E agora aqui dentro eu vou passar aqui os values, ok? Vamos colocar o value. Então significa isto que eu posso definir aqui o seguinte, data status é igual a success e o data, vamos colocar desta forma correta, data é igual a value. Bom, o que é que eu tenho agora que fazer aqui? Reparem que já não existe aqui o success, só existe o define response. Então eu posso simplesmente fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui o define response e aqui dentro nós vamos passar o API running OK. Vamos colocar aqui a vírgula e vamos colocar isto desta forma. E agora reparem, mais uma linha que desapareceu. Então eu tenho aqui então a resposta, neste caso API running OK, vamos remover daqui, vamos colocar aqui mais alguns pontos de exclamação e vamos testar novamente o nosso sistema. Vou aqui refrescar e reparem, nada de extraordinário aconteceu, temos o nosso sistema a funcionar corretamente. Vamos testar novamente a parte do erro, isto é, eu vou pedir para um endpoint que não existe e por conseguinte, se eu agora executar aqui, eu tenho um erro. Vocês poderão perguntar o seguinte, ok, então mas na minha aplicação eu recebo um erro, o que é que eu faço com ele? Reparem, sabendo de antemão que a resposta possível da minha aplicação terá sempre um status que é error ou success, eu posso agir em conformidade. Isto é, eu posso verificar ou verify if response is OK, ou neste caso, success. Como é que eu faço isso? If resultado de status
é igual a error, então significa que eu tive aqui um erro, ok? Então vou colocar aqui um die, simplesmente para bloquear o resto do meu código. Aconteceu, vamos colocar aqui assim, aconteceu um erro na minha call. E a call aqui é uma chamada de API, ok? Vocês podem pôr aqui chamada à API. Ok? Então reparem o seguinte, se eu agora aqui refrescar, em vez de ter esta informação desta forma, eu vou ter aqui, aconteceu um erro na minha chamada à API. E este erro pode ter acontecido por várias razões, porque eu não defini corretamente a chamada, etc. Então, acontecendo este erro, nós não avançamos no resto do nosso código. Mas se eu alterar novamente aqui para status, que está previsto aqui na minha API para dar esta resposta, eu vou voltar a ter uma resposta correta e, portanto, temos aqui os dados. Imaginemos agora um cenário em que vamos ter um segundo status possível. Então vamos colocar aqui case e vamos lhe chamar random. Random significa que eu quero que a minha API me devolva um valor aleatório, um valor randómico. Bom, eu posso fazer simplesmente isto numa linha, ficará muito mais simples, mas vamos no próximo vídeo complicar as coisas um bocadinho mais, porque vamos receber mais do que simplesmente um parâmetro por get, porque vai permitir definir qual é o intervalo entre o mínimo e o máximo e vai ser sorteado um número entre esse intervalo. Agora não vamos definir isso, vamos fazer simplesmente o seguinte, define, aliás, vamos até copiar este código todo que aqui está, e agora reparem, eu vou devolver um valor aleatório entre 0 e 1000. Então, neste caso, bastará construir aqui a minha resposta da seguinte forma, random, ou neste caso rand, entre 0 e 1000. Ok? Então, o definer response vai fazer o quê? Vai passar o data, que originalmente tem aqui o status error e o data igual a null, vai passá-lo para o interior desta função. Nesta função ele vai dizer que o status é igual a sucesso, porque aconteceu com sucesso, aqui para o random, e o value vai ser este valor que aqui está, que neste caso é apenas um número inteiro entre 0 e 1000. E, portanto, vai colocá-lo aqui no data. Para que nós possamos ter acesso a este endpoint, o que nós vamos ter que fazer é fazer um pedido aqui ao random. Okay? Então, este random vai ser adicionado aqui a este endereço, ok? O option vai passar a ser igual a option igual random, chega à nossa API, a nossa API vai perguntar se tem um option, dentro do option vai ter um switch que pergunta se estamos a pedir o status ou o random. Se estivermos a pedir o random, ele vai executar esta função que vai passar o data para definir o success e vai passar o valor aqui para ser apresentado. Vamos testar aqui na nossa aplicação. Ela tem aqui já o random, então se eu agora refrescar, reparem o que é que acontece. Cada vez que eu refrescar, ele vai me devolver um valor aleatório nos meus dados. O que significa que se eu quisesse agora ter aqui uma apresentação de vários valores aleatórios, eu poderia fazê-lo aqui na minha aplicação da seguinte forma. Vamos aqui então, vamos deixar ficar aqui o erro para parar se existir algum erro, mas eu agora vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um ciclo. Neste caso, vou colocar aqui um for i igual a 0. Enquanto o i for menor que 10, eu vou ter um incremento do i. E agora vou fazer chamadas à minha API. Então vou colocar aqui o resultado, vai passar aqui para dentro. Vou colocar aqui a verificação se houve algum erro, ok? E agora vou apresentar aqui o meu resultado. Para simplificar as coisas, o que eu vou fazer aqui é colocar apenas o resultado que vem no data. Então eu vou colocar aqui um echo, resultado de data, porque eu sei que há de vir um número randómico aqui e posso inclusive colocar aqui o valor randómico. Vocês podem escrever desta forma ou randómico desta forma. Nós vamos colocar aqui uma concatenação e apresentar o valor do data. Vamos colocar aqui ainda uma quebra de linha, vamos colocar aqui um BR, porque estamos a trabalhar num ambiente de web, e vou colocar aqui, ou vou retirar tudo isto que aqui está, vou colocar aqui um echo terminado, ok?
Então vamos testar o nosso sistema para ver se a coisa vai funcionar. O que é suposto é serem feitas 10 chamadas à nossa API, cada uma delas para devolver um valor randómico. Vamos aqui refrescar tudo isto e reparem, o valor randómico está aqui já apresentado, mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e se nós agora refrescarmos aqui, vamos ter aqui sempre valores randómicos a serem sorteados. Obviamente que alguns poderão aparecer repetidos. Porquê? Por uma razão simples, porque nós não construímos qualquer lógica do lado da nossa API que nos permitisse verificar, ou neste caso do lado da nossa aplicação, porque a API vai devolver apenas um, mas não colocámos nada na nossa aplicação que impedisse que viessem valores randómicos que fossem repetidos. Bom, no próximo vídeo vou aqui continuar com estes exercícios que eu penso que são importantes não só para vocês perceberem como é que uma API funciona, mas principalmente também para vocês perceberem algumas dinâmicas de construção de código e de regras de negócio que podem ser importantes não só para a construção de uma API, mas também para a construção de algumas funcionalidades nos vossos projetos.